Efésios 4, verso 7. Amém ou peraí? Amém, né? Todo mundo achou? E a graça foi concedida a cada um de nós, obrigado, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade, em amor cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Não é um texto novo, não é um texto, pelo menos para a maioria, é um texto que na ideia a gente já trabalhou bastante esse texto. É um texto chave no Novo Testamento para a gente entender como Deus trabalha na edificação da igreja. É um texto chave para a gente compreender os papéis de cada um e entender como é que Deus faz, como é que Deus trabalha, qual é a estratégia. Aqui Paulo, quando escreveu isso aqui, foi extremamente didático. Se você lê toda a carta de Efésios, você vê como ele pontua muito bem os assuntos, organiza muito bem os assuntos. Então, aqui é uma estratégia de Deus para nós, tá? Tem dois papéis aí dentro do corpo citado aqui no texto: cabeça e membros. São dois papéis completamente diferentes. Quem é a cabeça? É o Senhor Jesus. Esse é um papel dele, somente dele e de mais ninguém. As funções do cabeça, a gente vai entrar nisso mais adiante, são do cabeça, é de Jesus, é do Senhor, e não é dado a ninguém, não é dado a um pastor, a um apóstolo, seja quem for. Não, Jesus é o cabeça, nós somos os membros. Entre os membros tem classes, tem hierarquia, tem divisão? Não, você tem a cabeça e você tem os membros, ponto. É uma coisa que às vezes a gente nem fala tanto, mas na igreja não existe hierarquia, não existe isso, tá? Todos são membros, todos são servos uns dos outros, todos precisam se sujeitar uns aos outros. Quando o Senhor olha a igreja, Ele não vê pessoas destacadas, Ele vê a igreja, do novo convertido que se converteu ontem, ao pastor que já semana disse que tem quantos anos de convertido, ele sempre fala, se converteu aos 14 anos, faz as contas aí para mim, e hoje tem 49, ele fala isso quase todo domingo. Ele tem o quê? 35 anos, é isso? 35, né? De convertido, 35. Então tá lá, já semana tem 35, talvez tenha gente aqui com mais tempo. E o novo convertido, se esse novo convertido chega uma palavra de Deus para já semana, não tem que se sujeitar. Mas é pastor. Não existe hierarquia na igreja. Amém, irmãos? Não existe. É óbvio, você tem os mais maduros, os menos maduros. Você tem os que estão aptos para ensinar,
E tem mais porque tem mais tempo, porque buscaram mais, mas isso não tem a ver com hierarquia, tá? Então você tem nessa divisão, você tem nessa identificação, melhor do que a palavra divisão, né? Não feio divisão, mas você tem o papel que é do cabeça e o papel que é dos membros. Amém? Entendido até aí? Dá um outro clique, por favor. Nesse texto vemos a estratégia como corpo. Outro, eu já estou adiantando. Cristo é a cabeça e cada filho de Deus é um membro ou uma parte do corpo. Tem um outro texto nesse Coríntios que ele detalha muito isso, ele expõe muito isso, como Deus distribui isso para cada um, o papel de cada um. Hoje pode ser a mão, o outro. Vamos ler esse texto? Para não ficar citando, abre aí em Coríntios, 1 Coríntios. Doze. Aqui ele trata muito a igreja como corpo, usando essa metáfora, essa figura, que nos ajuda na compreensão do que é a igreja, e esse entendimento colabora com a estratégia, para a gente entender a estratégia de Deus. Amém? 1 Coríntios 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem quantos corpos? Um só. Assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado o beber de um só Espírito. 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixo de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, eu já estou pulando aqui. Se o ouvido disser, porque não sou olho, é isso mesmo, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve, como ele quis, como ele desejou. 19. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não pode o olho dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Aí continua o texto. Todos nós somos membros do corpo de Cristo. Amém, irmãos? Todos, cada um com a sua atribuição, cada um com o seu papel, cada um com o seu serviço, cada um com o seu ministério. A palavra lá no texto, para essas funções, para esses papéis, é diaconia. Um texto é uma palavra no original em grego que fala de serviço. Então cada membro tem o seu serviço, tem a sua diaconia, tem o seu trabalho, tem a sua graça, tem aquilo que Deus dá. Nós começamos lendo Efésios 4, no verso 7, 8, 9, ele começa falando que Deus levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele concedeu graça. Graça fala de capacitação, de o condicionamento de Deus, as condições de Deus para que a gente desempenhe o nosso serviço. Deus nos dá uma função no corpo, nos dá uma atribuição e nos dá todas as condições para realizar aquele serviço. Amém, irmãos? A estratégia de Deus começa aí. Nada é solto, nada é vá lá e faça, mas Deus vai conosco, Deus nos capacita cada um, enche a cada um. Assim é a igreja.
Nós temos irmãos com habilidades, eu estou falando de habilidades naturais, muito diferentes uns dos outros. Tem coisas aqui que se eu for fazer, vai ser um desastre. Porque tem irmãos que sabem fazer. Tem outros que têm outras habilidades. E a igreja precisa da habilidade de cada um. E a gente vê toda a história do povo de Deus, mesmo no Velho Testamento, onde não se tinha um termo igreja, mas o povo de Deus, a gente vê as graças distribuídas ali. Quando foi se construir o templo, e Deus deu todas as medidas para Moisés, tudo aquilo, como é que deveria ser feito, haviam pessoas que foram surgindo no meio do povo com habilidades. Alguns com habilidade de marcenaria, outros com habilidade para trabalhar com ferro, outros com habilidade para trabalhar com ouro, com prata, com esses materiais. Pessoas que tinham um perfil para trabalhar com esculturas, para modelar, para fazer uma série de coisas. Inclusive alguns desses são citados por nome nos textos. E Deus vai distribuindo as habilidades, porque a construção do templo, e era um templo físico, era uma casa de fato, era uma construção, dependia do trabalho de cada um, da função de cada um sendo exercida. A falta de um desses traria algum prejuízo ao trabalho, ou porque alguém sem aquela mesma habilidade ocuparia, ou porque aquele serviço deixaria de ser feito. O templo de Deus hoje é a igreja. O templo de Deus hoje somos nós. Esse texto fala que quem edifica a igreja não é o pastor. Eu estou aqui me adiantando. A edificação é dada pelo próprio povo, tá? O crescimento da igreja, ela acontece pela atuação de cada parte do povo. Amém, irmãos? Quando cada um cumpre o seu papel, quando cada um faz aquilo que Deus tem repartido, isso ajuda. Nós temos irmãos com talento aqui para música. Nós temos Jacimã, pastor, canta, toca, sistema do próprio Alan também. Se eu for pegar o microfone e o violão, vai todo mundo sair correndo daqui. Vai ser um desastre, né? Só o povo na minha casa não pode reclamar quando eu canto, mas às vezes reclama. A habilidade que eu não tenho, Deus não me deu, não tenho nenhuma crise com isso. Nós temos irmãos que podem trabalhar com outras coisas e servem a igreja com outras coisas. Nós temos irmãos com habilidades administrativas, e são irmãos que contribuem com o ajuste administrativo da igreja em vários aspectos, seja na parte de documentos, ou seja na administração de alguns serviços, tá? Dos mais variados. Nós temos irmãos dedicados na construção. Nós construímos esse prédio, tem uma equipe à frente disso, na gestão disso, no controle financeiro disso, no controle da construção da obra em si. Pessoas que têm habilidades, que servem a igreja com isso, principalmente falando dessa construção, que é uma construção com um fim social. Então esse prédio é um prédio construído para servir a comunidade, tem um trabalho ao longo da semana que tem alunos, tem crianças e adolescentes dessa comunidade recebendo gratuitamente aula, instrução e uma série de coisas. Por isso essa construção, e alguns irmãos se envolveram com isso, não recebem nada com isso, é a graça de Deus na vida desses irmãos. E aqui, se eu for citar, a gente tem irmãos aí com várias habilidades e tem se envolvido com uma série de coisas. As crianças estão lá embaixo e elas têm sido ensinadas, e tem professores envolvidos nisso, irmãos com habilidades, com formação na área de pedagogia, que têm servido aos nossos filhos com essa graça, com essa habilidade, com o conhecimento que esses irmãos têm. Abre parênteses: o trabalho de ensino das crianças não é responsabilidade, não é uma responsabilidade dos professores, é uma responsabilidade do pai e da mãe, tá? O que esses irmãos fazem é um complemento ao seu trabalho como pai e como mãe, tá? Fecha parênteses. Então, se você não estiver fazendo, o trabalho deles talvez não frutifique tanto, porque a gente precisa fazer o nosso. E são irmãos que têm uma habilidade, que têm servido, né?
Eu tenho um desgaste enorme para ensinar crianças. Na minha turma, eu dou aula para 2 crianças em casa, né? Mas se bota uma terceira, eu me perco, né? Não dá, para administrar 2 já é uma luta. Eu não tenho muita habilidade, não tenho conhecimento pedagógico, digamos assim, né? Para mim falar aqui é muito mais fácil. Mas tem irmãos que têm e podem servir. Amém, irmãos? Então eu preciso fazer uso daquilo que Deus me deu. Eu preciso colocar à disposição do Senhor o que Deus me deu. Porque quando Deus dá, Deus não dá pensando no seu benefício próprio, mas é no benefício comum da vontade de Deus, na aplicação da vontade de Deus e no benefício de todo o corpo. Então, todos podem servir. Todos podem servir. Tem irmãos com habilidade e dedicação à jardinagem, né? E tem feito um serviço aqui, cuidado de algumas coisas, né? Nós temos irmãos com habilidade de ensino fortíssima. Nós temos irmãos que têm uma graça no evangelismo que outros não têm. E quando a gente precisa de uma ação mais evangelística, a gente normalmente coloca esses irmãos na linha de frente, pela graça que esses irmãos têm, pelo que eles ouvem de Deus, voltado para isso. Então cada um precisa servir a igreja, servir a Deus e a vontade de Deus, no tempo certo e no serviço que Deus tem dado a cada um. Irmãos, veja que eu não estou falando aqui de hierarquia, não dá, na igreja não existe o papel mais importante e o menos importante. Esse texto de Coríntios deixa isso muito claro. Função do cabeça. Primeiro ponto, eu já trabalhei muita coisa aqui, já em muito do que eu falei. Governar o corpo, governar cada membro, tá? Somos sujeitos ao governo de Jesus. Ponto final. Eu deixo Jesus governar a minha vida, 80% da minha vida. Isso não é governo, tá? Então, a matemática de Deus diz que 99% é igual a nada. Tá bom? Essa é a matemática de Jesus. É diferente da matemática que a gente aprende na escola. 99% é igual a 0. Ou somos sujeitos 100% a Deus, ou não somos. Não pode haver na minha vida, isso aqui eu sujeito a Deus e faço o que Ele manda, isso aqui eu não sujeito a Deus e não faço o que Ele quer. Não existe isso. Não pode haver isso. Você pode até dizer, eu tenho dificuldade nisso, mas se sujeita a Deus mesmo assim. Deus me ajude, meu pastor me ajude, meu discipulador, meu irmão me ajude, para que eu me submeta também nisso aqui. Mas o governo de Deus é absoluto, precisa ser absoluto, e é um papel de Jesus. Não existe governo sobre a igreja de um pastor, não existe. O governo é dele. Amém, irmãos? O que é que os pastores fazem? Os pastores ouvem a vontade de Deus e ensinam, aplicam, admoestam, corrigem, mas ouvindo. O que é, Jesus, que eu faço? Por onde é que eu vou? Não é nem saber o que fazer, mas também saber o como fazer. Muitas vezes a gente quer fazer a coisa certa do jeito errado. Nós precisamos ouvir a Deus. Se eu não me engano, no Evangelho de João fica muito claro o ministério de Jesus. Ele só fazia o que ele via Deus fazer e só falava o que ouvia Deus falar com ele. Jesus não inventou nada, ele não criou nada, ele recebeu de Jesus o assunto, o serviço, a forma, o ministério. Então a igreja ela precisa operar, trabalhar ouvindo o cabeça. Quem é o cabeça? É Jesus. Eu não posso fazer nada, irmãos. Eu não posso ir na esquina sem ouvir se isso é a vontade de Deus. Entenda o que eu estou falando. Eu não posso tocar na vida de ninguém sem ouvir a Deus, a forma, o momento. Como às vezes tem pessoas que vão corrigir alguém e vão com o ensino correto, aplicando muito bem os textos bíblicos corretamente, quando precisa fazer uso disso, mas vai sem amor, vai com peso além da medida, e às vezes aquilo é um problema que a gente tem que consertar depois.
Então não é só fazer, mas fazer da forma que o Senhor orienta. Tá? Um momento de ser duro, ser mais firme, um momento de botar no colo. Né? A palavra de Deus fala que Deus não esmaga a cana quebrada, né? Não apaga o pavio que fumega. Então a cana já está quebrada, você vai lá e pisa e... Não. Ao mesmo tempo, eu falo de um extremo, eu não posso ir corrigir alguém, passar a mão pela cabeça, tirar o peso do que a palavra de Deus diz, ser leve quando eu precisava ser mais firme, mais duro. Estou falando aqui de correção, tá? Então, bom, a gente precisa acolher, a gente precisa puxar papel. Amém, irmãos? Então, o papel do governo é dele, é do Senhor Jesus. Outra função de Jesus, da cabeça, dá vida ao corpo. Ele enche cada membro. Tá? A nossa suficiência vem de Deus. Eu não posso confiar na minha habilidade. Não posso. Eu não posso confiar porque eu já fiz isso 10 vezes, 20 vezes. Ah não, já sei fazer. Tá, joia, ótimo que sabe fazer. Mas ouça Deus, toda vez que for fazer. Toda vez que for fazer. Deus tem o hábito de fazer a mesma coisa de jeitos diferentes, né? Se for fazer um levantamento bíblico aqui, a gente encontra Deus fazendo a mesma coisa através de pessoas diferentes e através de caminhos diferentes. Deus não quer que a nossa fé esteja no canal. Deus não quer que a nossa fé esteja na forma de fazer. A nossa fé é em Deus, é no Criador, é naquele que é a fonte de todas as coisas. Ele é o cabeça, Ele nos enche. E muitas vezes Deus delega alguma coisa e dá graça para aquela pessoa que não tem uma habilidade técnica, digamos assim, para aquela coisa. Deus chama Noé para construir a arca. Construtor? Não. Navegante? Não. Agricultor. E isso era tão forte na vida de Noé, que passou ali 1 ano e um bocadinho dentro da arca, depois de ter construído a arca. Quando sai da arca, a primeira coisa que Noé faz, plantar. Primeira coisa, dá uma olhada lá. A primeira coisa que ele faz. Ele não era construtor. Não era. Mas era extremamente detalhista. Se ele não fosse detalhista, afundava, né? Ah não, esse prego não precisa bater, aqui você não precisa passar betume não, vá. Não, ele seguiu a risca o que precisava ser feito, até porque era ele que ia entrar, né? Não, para ele, os filhos, as noras, a família, a esposa, era ele que ia estar ali dentro. Então ele segue a risca o projeto de Deus, o plano de Deus. Imagino que não foi construir uma arca daquele tamanho, que não era pequena, sem os recursos tecnológicos que nós temos. A aquisição de matéria-prima hoje já seria complicada. Naquela época, já pensou você cortar a árvore? Deve ter passado um período só cortando a árvore, só desmatando, coitado, né? Serrando, dando a forma correta. Ah não, esse pedaço de madeira vai ser estrutural, vai sustentar, então tem que ser de um jeito. Essa outra não vai ser, então é de outro jeito o corte. Imagine todo o trabalho, tudo manual, tudo com ferramenta manual. Um trabalho enorme. Ele só tinha 3 empregados, Cão, Sem e Jafé, os 3 filhos que embarcaram no projeto do pai. Mas Deus capacitou aquele homem para aquele serviço. Amém, irmãos? O texto, a palavra de Deus diz, e isso é fundamental para nós, é uma referência para nós. Ele era um homem íntegro, um homem justo, um homem correto, um homem temente a Deus. E não havia um homem temente a Deus na face da terra como Noé naqueles dias. Ele era o homem de Deus para aquele serviço. Então Deus levanta as pessoas, Deus capacita as pessoas, independente da visão que cada um tenha de si mesmo. Deus enche essas pessoas. É muito comum, né? A gente às vezes desafiar alguém, ó, fulano faz isso, mas eu não sei fazer, eu nunca fiz. Vai lá e faz. Deus vai lhe capacitar e capacita, e a própria pessoa se surpreende
Com isso, nunca me mandaram cantar nada, né? Deus não quer mexer nesse negócio, não. Mas Deus vai dando habilidade para cada um. E Deus vai dando a graça dele para cada um. Amém, irmãos? Não dependa de você. Não confie na sua habilidade. Não confie nos seus recursos. Porque você pode se encher de recursos e Deus falar, não usa nenhum deles. A nossa fé é dele. É ele quem nos enche. É dele que nós precisamos. Segundo papel. Terceiro. Não, peraí. Antes de ir para o terceiro, vamos passar esses textos aqui. Efésios, não é? Você já está em Efésios? Se tiver, rapidinho. Efésios 1. Só reforçando o que eu já falei. Lendo aqui do 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, falando de Jesus, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Efésios 3:19. É uma frase cortada, mas vocês vão entender. 3:19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. 4:10, que nós lemos: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Terceiro ponto, a gente falou, primeira função do cabeça, governar o corpo. Segunda função, dar vida ao corpo. Terceiro, dar crescimento ao corpo. Vamos ler esse texto aqui, Efésios, que nós lemos, só passando rapidamente, 4:15-16. Mas, seguindo a verdade, em amor, cresçamos. Está aqui falando para a gente. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é? Cristo. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Quem dá o crescimento é o Senhor, através do corpo, através da igreja. Nesse texto tem umas palavrinhas chaves, tá? Eu não vou me aprofundar nisso. Não sei, domingo que vem a gente pode continuar, mas a gente aqui fala de corpo, igreja é corpo, fala de cabeça, membro. Esses versículos aqui fala de junta, fala de ligamento. Cada um somos uma parte do corpo, somos um membro do corpo, mas é fundamental o verso 16, que todo o corpo bem ajustado, né? Cada membro bem perto um do outro, cada irmão bem juntinho um do outro, consolidado, com um relacionamento firme, consolidado, ajustado, sem problemas, sem problema de relacionamento, com as coisas sempre na luz, ainda que brotem problemas e desavenças, se corrige rapidamente, se senta para ajustar, aí começa a ver o crescimento, tá? Então, eu não trabalho para mim, cada membro não trabalha para si, e não se trabalha sozinho, tá? Ninguém desempenha o serviço sozinho. Isso é um princípio bíblico forte, a gente vê no serviço de Jesus isso. Quando Jesus separa os 12 para evangelizar, para entrar numa cidade, vão de 2 em 2. Depois ele separa 70, vão de 2 em 2. Quando a igreja começa, são 12 pessoas conduzindo a igreja. Quando uma igreja se levanta em Antioquia, já ali na vida de Atos, anos depois, os apóstolos mandam Barnabé vai buscar Paulo para pastorear aquela igreja com ele. No Atos 13, se eu não me engano, tem uma lista de profetas e mestres que conduziam aquela igreja, 7 ou 8. Quando eles ordenam os primeiros diáconos da igreja, são 7 pessoas. Estevão e Filipe está entre eles. Então o serviço de Deus para nós nunca é isolado, sozinho, é sempre com alguém. Amém, irmãos? Nunca trabalhe só.
puxe pessoas para perto, ensine essas pessoas se for necessário, mas o nosso serviço não é sozinho, tá? Ninguém faz nada sozinho. O corpo de Cristo é tendo duas ou mais pessoas. Nós não entendemos que o pastoreio da igreja é através de uma pessoa, mas de um grupo de pastores. Vocês olharem, hoje nós temos 3 congregações na cidade. No Cajazeiras são 2 pastores, aqui são 3, Brotas são 4 pastores, né? Então, e o ideal é que isso cresça. Não existe a figura do presidente, do vice, não existe, né? Você pode ter um mais maduro, é natural, mas o presbitério trabalha junto. Quando alguma coisa precisa ser decidida que afeta os 3 setores, sentam os 9, sentam os irmãos. Amém, irmãos? Não é sozinho o serviço. Então sempre trabalhe coletivamente. Sabe uma coisa que eu me permito entrar nisso, não é meu assunto, mas se encaixa. Eu tenho lido algumas coisas, estudado algumas coisas a nível profissional, e quando você lê algumas coisas sobre liderança no ambiente de trabalho, liderança de equipes de trabalho, no mercado de trabalho, estão se instituindo alguns princípios, e às vezes eu fico dando risada, porque se colocam algumas coisas como assim, descobriram, fizeram uma grande descoberta, né? Então, mas se esse povo lesse a Bíblia, saberia que não foram eles que inventaram nada disso, né? Hoje se fala numa liderança que serve a equipe, e não uma liderança que é o cara, né? É a tendência do mercado, alguém que sabe. Eu li um artigo esses dias que fala sobre o líder humilde, né? E assim, e quem apresentava isso colocava realmente como, meu Deus, é a nova tendência, o líder precisa ser humilde. E eu falei, meu Deus do céu, Efésios 2 foi escrito há 2000 anos atrás, que fala de um líder humilde. E se fala do trabalho coletivo, de autonomia no serviço de uma equipe de trabalho, que cada um precisa se sentir responsável pela sua equipe. Meu Deus, isso é igreja. Então até o mundo, de forma inconsciente muitas vezes, começa a copiar os princípios que Deus estabeleceu há muito tempo. Quem lê sobre isso talvez esteja entendendo o que eu estou falando, mas se fala muito sobre isso. Meu Deus, isso está aqui. Até me anima a aplicar mais ainda as coisas de Deus no nosso ambiente de trabalho, né? O que a gente precisa testemunhar de Jesus, e isso aqui se torna uma porta que se abre para isso. Eu estou aqui já estudando um artigo para me inscrever, para voltar lá, mas baseado na vida de alguns homens da Bíblia, porque são líderes. Meu Deus, você quer aprender a ser um líder? Vai estudar a vida de Salomão. Um homem com aquela sabedoria, com tudo que ele fez, com os projetos que ele empreendeu, né? Irmãos, a palavra de Deus é copiada. O povo aí fora imita aquilo que Deus, sem perceber, e não é também de má fé, mas a vontade de Deus, ela se estende e alcança essas pessoas, tá? Então o corpo de Cristo é dado pelo crescimento de cada um. Eu já passei 3, faltam 2. Mais um ponto: dar dons, dotar de graça, habilidade a cada membro para a sua função. Nós lemos, é o Senhor quem distribui, é Ele quem capacita. Se você ler um pouquinho ali, eu não vou abrir aqui, 1 Coríntios 12, os primeiros versículos, né? Eu li do 12 em diante, mas lê do 1 ao 11, fala dos dons sendo distribuídos. A palavra de Deus nos dá uma parábola dos talentos, e Jesus conta essa parábola em Mateus, em que um homem chama 3 pessoas e distribui talentos para essas pessoas, 5 a um, 2 ao outro e 1 talento ao outro, e eles precisavam trabalhar segundo o talento que cada um recebeu. Tem alguns princípios aí, mas o Senhor distribui dons a todos. É o primeiro princípio para nós. Ele dá graça, dá dom, dá habilidade para todos.
ele pode quantificar diferente, mas ele distribui para todos. Por isso que um 3, um 5, outro 2, outro 1, tá? E que cada um trabalhe segundo o que está recebendo. Ele quem distribui segundo a vontade dele, a habilidade dele. E aqui por último, nesse ponto da função do cabeça, ele constitui apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, segundo o texto que nós lemos de Efésios 4, verso 11. O corpo da igreja, o corpo presbiteral da igreja precisa ter essas funções distribuídas, tá? Porque são funções diferentes, e aqui não vou entrar no detalhe de cada um, fica para um outro momento, mas Deus levanta cada um com uma graça muito específica, com um raio de ação muito definido e muito diferente de um para o outro, né? Com ações específicas de cada um. O apóstolo tem um papel diferente do profeta, enfim. Deus, quando institui pessoas, quando vocês assistem uma ordenação, é uma ordenação de um presbítero que vai compor o presbitério, que pode cumprir uma dessas funções dentro do corpo, tá? Então, esse é a equipe que exerce uma função de autoridade diante da igreja, de condução da igreja, tá? E é ele quem delega isso, é ele quem distribui isso. Amém, irmãos? O plano dessa cabeça de Jesus é a edificação através de todos os membros, tá? Então, a gente pode, eu falei aqui sobre o serviço com as crianças, a gente pode ensinar, a gente pode fazer uma série de coisas, trabalhar com os nossos filhos, ler a Bíblia com eles, e às vezes a gente tem que ser muito criativo, a depender da idade que eles tenham, né? Seja uma criança que está aprendendo a ler ou um adolescente, a gente precisa usar alguns recursos e puxar para perto e ensinar, mas às vezes quando essas crianças estão no ministério infantil e usam de recursos que a gente não tem em casa, isso se completa. E como isso colabora com o nosso trabalho em casa, com os nossos filhos. São irmãos que têm servido, tá? Então, a igreja vai sendo edificada, vai crescendo pelo trabalho de cada um, pela graça de cada um. O ideal é que na habilidade, na graça que eu tenho, eu possa fazer discípulos com a mesma graça que eu tenha. Aqueles irmãos que servem na música, que façam discípulos, que sejam músicos discípulos do Senhor, antes de tudo discípulos, mas que também tenham habilidades, seja vocal ou instrumental, né? E trabalhar com esses irmãos, aqueles que se dedicam ao ensino, possam fazer discípulos que também tenham da mesma graça, recebam desse que ensina, daqueles que têm um coração evangelista, e a igreja inteira tem que ter isso, mas é muito fácil identificar algumas pessoas que têm um ardor maior, que façam discípulos com o mesmo coração, porque a graça de cada um se perpetua através da vida de fazer discípulos. Me perdoe insistir nesse negócio, mas é uma coisa que queima no meu coração. Faça discípulos, mas cuide dos seus filhos. Uma coisa não exclui a outra, tá? Você quer ensinar aos seus discípulos coisas que Deus tem dado a você, faça isso com toda a graça e dedicação. Mas seus primeiros discípulos são seus filhos, tá? São seus filhos. Uma igreja de pais que pastoreia muito bem os filhos é uma igreja que sabe fazer discípulos. Uma igreja que negligencia o cuidado aos filhos, fatalmente vai negligenciar o pastoreio de adultos, de discípulos, de fazer discípulos. Vai ter muitas vezes o discípulo ali e não vai cuidar direito. Então, se as nossas famílias estiverem bem ajustadas, funcionando, a igreja ela vai crescer nessa mesma graça. Amém, irmãos?